Então, Otávio ele conseguiu expandir seu poder, ele anulou o poder de Lépido e declarou guerra a Marco Antônio. Marco Antônio ele queria tomar o poder, por isso foi para o Egito para se aliar a Cleópatra para ter apoio dela e para conseguir ir contra o Otávio. Mas ele não conseguiu e Marco Antônio e Cleópatra acabaram sendo derrotados e mortos. A vitória, Otávio ele consegue se tornar imperador. Então ele é nomeado príncipe, primeiro cidadão romano. Ele acaba tendo 3 títulos. Ele acaba sendo príncipe, o primeiro cidadão romano. Ele tem o título de imperador, o supremo, e também ele tem o título de Augustus, o divino. Então a gente começa a chamar ele também, ou vocês podem chamar ele de Otávio ou de Augusto. E o mês de agosto foi denominado em homenagem ao Otávio. Então a gente tem então a instauração do Império Romano. A gente tem o século de ouro no governo do Otávio. A gente tem esse século, a gente tem o desenvolvimento e a criação de arquedutos, a gente tem criações de pontes, a gente tem uma melhoria muito grande na arquitetura, a gente tem a literatura se expandindo, temos Vigílio, temos o teatro, temos vários outros grandes nomes da literatura. Temos o Orfeu, que escreveu Metamorfoses, e vários outros nomes da literatura romana. E a gente tem a Pax Romana, que é a hegemonia romana. Roma ela está em paz, mas não mexa com Roma, senão não vai ser bom para o teu lado. Então, Otávio ele também criou a guarda pretoriana para defender o império. Então, Augusto ele intensifica a administração das províncias e cria fronteiras militarizadas, porque o governo ele é muito grande, o império ele é muito grande, ele é quilômetros e quilômetros de extensão, então ele precisa de ter fronteiras ali, de estar protegendo as fronteiras. A gente tem, então, o esvazio do poder do Senado e a gente tem a Pax Augusta, que seria a segurança dentro do Império. E a gente tem também o Edito de Caracalla, que universaliza o Império e dá cidadania a todos. Então, mas depois disso, tudo que é grande, tudo que é bom, tudo que dura um pouco tem que acabar. E isso aconteceu com Roma. Essa crise, essa decadência foi acontecendo aos poucos, mas vamos chegar lá. Então a gente tem a retração das guerras e das receitas do Estado, então as guerras diminuem bastante, diminui também o número de escravos, o custo de vida fica maior. A gente tem a instauração do Edito do Máximo, que é o congelamento dos preços. A gente tem dois grandes imperadores nesse momento, que é o Diocleciano e o Constantino. Vamos falar um pouco do Diocleciano. Ele mesmo, foi ele que fixa os preços e os salários e congela e coloca o Edito do Máximo. A gente tem uma anarquia militar muito grande. O exército ali, como eu já acabei de falar, o império ele é muito grande, então você não tem como você barrar totalmente a entrada de pessoas, a entrada de outros povos. E esses povos bárbaros, eles entravam e eles vinham aos poucos, eles iam em paz. Tipo, eles se instalavam no exército, eles trabalhavam na agricultura, eles faziam de tudo e eles ficavam na forma mais pacífica, até que um dia eles tomaram o poder, eles começaram a se rebelar, a fazer revoltas, e eles acabaram dominando ali aquela região. Então, a gente tem a ruralização de Roma. Então,
lá no início, lá na República, na expansão, a gente tem o êxodo rural, que é a urbanização, a gente tem tudo isso, mas agora, nessa crise, nesse final do Império, a gente tem a ruralização, que é o oposto. As pessoas, elas estão indo para o ambiente rural, e é daí que surgem os feudos e os colonatos, que vão dar origem ao feudalismo, que vai ser tratado mais adiante. Então, a gente tem as vilas, que são iguais aos feudos, e o colonato, que é igual à servidão. A servidão é quando você trabalha em troca de subsistência, em troca de viver, em troca de alimento. Mas antes disso, a gente também precisa falar da difusão do cristianismo. Foi através de... O Diocleciano, ele perseguia os cristãos, mas porque eles negavam a divindade do imperador. E o cristianismo era uma nova ideologia que estava crescendo ali. E os cristãos, eles eram muito perseguidos nessa época. E Constantino, ele acabou fazendo o Edito de Milão, que legaliza o cristianismo. Mas foi Teodósio que estabelece a lei da Tessalônica, que oficializa a religião cristã. Então, o cristianismo seria a religião máxima de Roma, a única religião de Roma. A mais importante, assim, se eu posso dizer. Bom, a gente tem então a crise administrativa, que é a divisão do império por Diocleciano. Ele tem 4 filhos, então ele divide o império em 4 partes. E depois a gente tem Constantino, ele reunifica esse império que foi dividido pelo Diocleciano, mas ele funda uma outra capital lá em Constantinopla, que fica aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho essa capital. Aqui, ó. Aqui nessa parte rosinha aqui, que tem perto do mar. Então ele funda Constantinopla e Teodósio acaba dividindo o Ocidente do Oriente. E isso não é muito bom, sabe por quê? Porque assim, Teodósio, ele divide o Ocidente, que ele tem uma cultura específica, do Oriente, que tem outra cultura. Então, a parte Oriente, se a parte Ocidente estiver ameaçada, a parte Oriente não vai se importar, porque ela não se vê obrigada a ajudar a outra parte. Então, isso acaba meio que enfraquecendo, ajudando a enfraquecer cada vez mais o Império Romano. Então, a gente tem a queda de Roma. O último rei foi o Rômulo Augusto. Ele foi deposto por Odoacro, que é o rei dos Érulos. Roma caiu por conta da sua grandiosidade, foi o que eu falei, por conta do avanço dos bárbaros, perda de províncias por causa dos ataques dos bárbaros de novo. E Roma gastava muito também para manter o império. Você pensa, um império enorme daquele, você tem que gastar com as pessoas, você tem que gastar com propriedades, você tem que gastar com armas, com guerras e com tudo mais, e até mesmo com entretenimento para você manter aquele lugar. Então, a gente tem a queda do Império Romano Ocidental, foi lá no século 4, 5, depois de Cristo, lá para os anos 400 e poucos. Mas mesmo o Império Ocidental caindo, o Império Oriental, que é Constantinopla, continua até o fim da Idade Média, até 1000 anos depois da queda do Império Ocidental. Então, o Império Romano Oriental era fundado na divindade do imperador. Tinha uma burocracia muito forte e a língua oficial era a grega, que era a herança do Império Helênico. Então, a partir daí, a gente tem um legado cultural muito grande. A gente tem o direito, o direito que a gente vê agora, que as pessoas aprendem em faculdades e que a gente vê, surgiu em Roma.
Então, a gente tem o juris naturale, que é o direito natural. A gente tem o direito da gente, de todos os povos do mundo romano, sem discriminação de nacionalidades. A gente tem o direito civil, que é o próprio dos cidadãos de Roma. Mas esses direitos aí, eles não servem para escravos, eles não servem tanto assim, eles só servem para o homem que tem propriedade, para a pessoa que é considerado cidadão. A gente tem também o Corpus Juris Civilis, que é a base dos códigos civis de várias nações do mundo. Na literatura, a gente tem Cícero, que era um orador romano. A gente tem Virgílio, que escreveu a Eneida. A gente tem Tito, que é um historiador de Roma. Na arquitetura, a gente tem construções de aquedutos, estradas e muralhas. Acho que os grandes monumentos que a gente tem até hoje é o Coliseu e o Arco do Triunfo. A gente tinha a religião de Roma, ela era igual, semelhante à mitologia grega, então ela era politeísta antes do cristianismo, ela era politeísta. Então, os mesmos deuses que eram da Grécia eram os mesmos deuses de Roma, só que mudam o nome. Então, Vênus é Afrodite, Marte é Ares, Zeus é Júpiter e vários outros deuses aí. A gente tem, então, a criação, a legalização do cristianismo, então, que acho que é, de fato, uma das maiores religiões do mundo atual. Então, a gente surge nessa época. E a gente tem o latim também, que deu origem a várias línguas, que ela deu origem ao português, deu origem ao espanhol, ao italiano, francês e algumas outras línguas mundiais. Então, é isso, gente. Eu acho que demorei para terminar essa aula, porque é uma aula enrolada mesmo, gente. Eu preciso terminar esses temas em um vídeo, então, para ser mais fácil, para ser mais caber no cronograma, então por isso que estão ficando maiores as minhas aulas. Então, eu agradeço quem acompanhou até aqui. Deixem aí no comentário, eu não consegui achar porque eu não acompanho muito, mas deixem aí nos comentários algum filme, jogo ou alguma forma de entretenimento que tem como inspiração a Roma Antiga ou se passa ali na Roma Antiga. E para que a gente possa, né, assistir de vez em quando. Eu vou deixar um texto complementar lá no Google Drive. E é isso, gente. Até a próxima aula.